A longevidade, mais do que viver por muitos anos, é a capacidade de viver com saúde, autonomia, felicidade ao longo da vida. Para isso, cada vez mais a gente busca uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos, uma boa qualidade do sono. Como é que anda isso aí na sua vida? Já faz uma reflexão. Você sabia que as mitocôndrias são muito importantes para as nossas funções vitais e também estão muito associadas à longevidade? Você não sabe o que é isso? Calma, para explicar tudo pra gente, nós recebemos um médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto Lima, e ele ainda vai ensinar uma receitinha boa pra gente, viu? Para aumentar a nossa mitocôndria. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Doutor, quando a gente fala de mitocôndria, acho que todo mundo em casa fica pensando, a minha aula de ciências, o que era mesmo? Exatamente isso. Eu sempre falo assim no consultório, Abi, a mitocôndria é a usina de força do nosso corpo. Boa. Ponto. E a gente tem como fazer uma coisa chamada biogênese mitocondrial. E aí? O que é isso? O que é isso? Complicou. Bom, na verdade, assim, quando a gente acorda, o nosso corpo, a gente sabe, né, pelo nosso lado de intelecto, o que a gente vai fazer durante o dia. Então, a gente pode ou nutrir o nosso corpo muito bem de manhã, ou a gente pode nutrir o nosso corpo não tão bem assim. E existem alguns compostos, alguns ativos que estimulam essa produção dessa mitocôndria, estimula a biogênese mitocondrial. Então eu preparo o meu corpo, eu ajusto o meu corpo no meu dia a dia, né? Então a gente trabalha, a gente estuda, a gente reza, a gente treina, né? A gente se expõe a toxinas e no final do dia a gente tem que estar com o corpo não fadigado. A gente pode estar cansado ao final do dia. 7 horas, 8 horas, pode estar cansado, né? Mas fadigado, tem pacientes que chegam para mim e falam assim, doutor, 2 horas da tarde eu já não sou mais ninguém. Eu acordo já muito cansado. Então, é isso que a gente vai conversar sobre longevidade. Então, a gente tem como modular essas coisas, Abi, e muito bem. Boa. Ela é como se fosse a nossa forma de energia, da gente alimentar para a gente ter mais energia. Seria mais ou menos isso? Isso. Aí a gente tem alguns pilares para a gente falar sobre longevidade. Eu trago hoje para cá 3 grandes pilares, né? Que é o sono, que é o exercício físico e que é a alimentação. E quando a gente fala isso, a gente fala assim, poxa, mas todo mundo fala a mesma coisa sempre há tantos anos. E por que sempre volta à prática disso? Com o consumo do eletrônico, com o sedentarismo, com as pessoas, hoje tem uma mania de falar assim, cheguei em casa, vou maratonar uma série que eu gosto. Quando vai ver, está 2 horas, 3, 4 horas assistindo um monte de séries. Isso faz com que o nosso corpo libere algumas substâncias que não são tão boas, como a adrenalina, a noradrenalina, num período noturno. E essa adrenalina alta, ela faz com que tem um outro produto dentro do nosso cérebro chamado GABA. Ele, na verdade, é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central excitatório. Então, olha só, se a gente está muito excitado na parte da noite, a cabeça pensando muito, a gente não consegue relaxar para dormir. Não. Então, as pessoas falam assim, então eu vou tomar melatonina. Não, melatonina é um hormônio que pode não ser tão bom assim, dependendo do caso. Vou tomar 5-HTP, também pode ser, que é o triptofano, 5-hidroxitriptofano. Pode ser também que não dá. Às vezes a gente vai ter que lançar mão de várias estratégias, né? A higiene do sono para fazer com que a gente consiga aumentar esse GABA e diminuir a excitabilidade do sistema nervoso central. Então, com isso, a gente já modula o nosso cortisol. A gente tende a, numa noite de sono melhor, a gente acorda melhor. Então, os níveis de cortisol, todo mundo fala também que o cortisol ele é um hormônio ruim. Não, não é. O cortisol é uma coisa boa, desde que ele esteja em níveis ótimos. O nível ótimo, na parte da manhã, é entre 18 e 22. Então, quando a gente dorme com qualidade, a gente faz uma higiene do sono muito boa, a gente acorda com esse cortisol ao nosso favor. Então, níveis bons de cortisol, níveis bons de testosterona, níveis bons de GH. E quando a gente acorda com esses níveis bons, a gente pode fazer um aporte melhor da tal da mitocôndria. Então a gente pode fazer nesse momento um ajuste e preparar o corpo para um dia pesado. Mas o dia pesado não significa que a gente vai ficar cansado. Então, onde que entra o exercício físico nisso? Certo. Quando a gente começa a ter uma noite de sono melhor,
Ó, presta atenção, hein? Ó, o primeiro pilar, uma noite de sono. Com esses aspectos que eu falei. Quando a gente acorda na parte da manhã e a gente modula esse cortisol, que ele é benéfico pra gente, é isso que dá pra gente o start do dia, né? Quando a gente consegue modular, a gente melhora a nossa mitocôndria, colocando ativos bons para modular essa mitocôndria. Então eu tenho ali agora, nesse momento, um organismo mais preparado para exercício físico. E no exercício físico, eu quero chamar a atenção para 2 pontos principais. Número 1, sim, o exercício físico ele vai modular e ele vai te dar mais longevidade. Tudo bem, mas eu quero falar 2 coisas. Para quem é diabético e para quem tem resistência insulínica, o exercício físico, ele consegue fazer, Abi, com que a glicose que está meio ali solta e não tem muita ação da insulina, porque o diabético pode ter uma insulina ineficiente, pode ter uma resistência lá no receptor da insulina, então fica difícil dessa glicose entrar na célula. Sabia, Abi, que o exercício físico, ele promove esse influxo, essa entrada da glicose para dentro da célula, independente da ação da insulina. Então a primeira coisa que modula isso é a gente diminuir os níveis de insulina, diminuir os níveis de glicose, que isso vai proporcionar menos inflamação para o corpo, a gente modula essa inflamação e faz uma longevidade. E o segundo aspecto é que no exercício físico a gente produz uma coisa chamada óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador. E as pessoas falam assim, mas então como é que melhora a pressão arterial no exercício físico? O óxido nítrico ele faz uma vasodilatação, dilata, começa a modular os níveis de pressão, o paciente vai ficando cada vez com pressão mais dita ao normal. Aí uma noite boa de sono, modula o cortisol, a gente consegue melhorar o nosso aporte na parte da manhã, eu consigo fazer um exercício físico com mais qualidade. A gente não precisa ser um atleta, a gente precisa manter-se ativo. E mesmo assim, esse exercício físico, eu posso fazê-lo em jejum? Ou, de repente, seria interessante eu tomar alguma coisa antes para favorecer ou é indiferente? Wabi, a gente tem pacientes que fazem exercício em jejum, eu tenho atletas que correm em jejum, eu tenho pacientes que fazem 21 quilômetros de corrida em jejum, eu tenho pacientes que não fazem isso. Então, assim, depende muito da individualidade de cada um. Agora, fazer exercício físico em jejum é prejudicial? Não. Não, né? Nós temos uma rota metabólica no corpo, que bom, o nome é grande também, mas já que você perguntou, a gente não pode entregar pouco, né? Chama gliconeogênese. Glico de glicose, neo de novo e gênese de criação. A gente consegue criar moléculas de glicose, de compostos que não são açúcares. Então é por isso que a gente pode fazer exercício físico em jejum e mesmo assim não se sentir mal. Mas tem pessoas em casa que vão falar assim, mas eu não consigo, eu fico tonto, eu fico meio obnubilado, aí eu fico tremendo, me dá vontade de comer. Sim, não está adaptado. Eu estou falando assim, dá para fazer. Né? Tem pessoas que se adaptam muito bem a fazer exercício em jejum e tem pessoas que não se adaptam. E está tudo bem. Né? Agora, precisa comer para fazer exercício físico? Comer mesmo? Às vezes não. Mas usar um suplemento, usar às vezes um shot, modular essa biogênese mitocondrial, dar ativos que proporcionam para a gente uma melhor resposta ao exercício, sim. Então a gente tem 3 pilares bons, é o sono, é o exercício físico e a alimentação. É óbvio. A gente já vai seguindo isso e já Vamos vai lá. pegar essas dicas, mas tem perguntinha. Opa, É legal. isso aí, temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, ó, da Grazi de Jacareí. Boa tarde, doutor. Fiz o exame de cortisol ontem. Por que ele deve ser feito em torno de 8 horas da manhã? É isso mesmo? Enfermeira que me informou. Beijos a todos. Obrigado, Grazi, pela pergunta, viu? Oi, Grazi. Que pergunta legal, né? Muito legal. A galera daqui, ó, o nível de vocês aqui é muito alto, Leonardo, o nível aqui. Muito bom. Nós temos um ciclo chamado ciclo circadiano. O ciclo circadiano significa cerca de um dia. Então, o cortisol, ele exerce 4 picos principais no nosso organismo, tá? Então, quando a gente vai dosar o cortisol, ele sempre tem que ser dosado no primeiro pico dele, que é até as 8 da manhã, para a gente poder entender mais ou menos esse pico. E por que mais ou menos? Porque, às vezes, a dosagem do cortisol no sangue, ele não é tão fidedigno. A gente pode dosá-lo, Grazi, no sangue, a gente pode dosá-lo
na saliva, a gente pode dosá-lo na urina. Então a gente tem vários aspectos que podem ser dosados o cortisol, tá? Mas a resposta é porque, na verdade, o cortisol ele faz um pico às 8 horas da manhã e é ruim a gente dosá-lo 10 da manhã, 11 da manhã. Porque o corpo já se estressou, o cortisol ele pode ter subido ou ele pode ter baixado. Então, assim, é melhor mesmo esse horário. Boa. Mais perguntinhas. Mais perguntinhas. Vamos ver aqui, ó. Mais perguntinha do Newton. Valeu, Newton. Boa tarde, doutor. Tenho 48 anos, faço atividades físicas todos os dias, durmo bem e tenho cuidados com a alimentação. Isso garante uma velhice saudável? Valeu, Newton. Obrigado. Ô, Newton, ótima pergunta, tá vendo? Ótima pergunta. Sim, garante, cara. O exercício físico, hoje nós temos vários estudos, estudos grandes, com P menor que 0,5, P menor que 0,05, que mostram que o exercício físico, sim, ele modula, ele consegue modular o nosso sistema imune, o nosso sistema de defesa, consegue melhorar substâncias que adentram no nosso cérebro. A própria insulina, se ela estiver alta, associado, Newton, a um exercício físico direcionado, vai fazer com que essa insulina baixe. Insulina mais alta, você pode até olhar no seu exame, Newton, insulina maior do que 8, 9, não é uma insulina boa, porque promove uma inflamação, tem uma rota metabólica que inflama mais o corpo. Essa insulina mais alta, ele pode glicar mais o cérebro. Então essa glicação é essa glicose que entra ali no cérebro e começa a não ajustar muito bem os neurônios, principalmente para as crianças. Ainda mais as crianças que estão com neurodesenvolvimento, crianças de 3, 4, 5, 6 anos, que precisam de um aporte muito bom de proteínas, de gordura e de carboidrato, mas não precisam nunca de um aporte alto ou quase nada de açúcares, tá? Açúcares que eu digo agora são açúcares refinados. Mas sim, garante longevidade. E o que é legal do exercício, né, para completar, é que ele faz bem para nossa mente. E quando ela tá bem, você consegue dormir melhor, você faz as pazes com os alimentos, né, doutor? É bem diferente isso, O exercício né? físico, ele modula tantas coisas no nosso corpo, Abi. Então eu falei de duas aqui, né? Mas a gente consegue fazer sinalizações, né, para o nosso cérebro, a gente consegue fazer sinalizações para o nosso músculo, a gente consegue fazer sinalizações para alguns compostos, os nomes são mais complexos, mas para a gente melhorar a senescência celular, o como a gente envelhece. Na verdade, Newton, a gente tem uma velocidade de envelhecer ou mais rápido ou mais lento. Então isso que a gente fala na longevidade, a gente consegue modular isso. E os telômeros, né, que são estruturas que tem no nosso DNA, a gente pode fazer com que eles tenham um alongamento e fazem com que a gente tenha uma longevidade melhor nos telômeros, e a gente também pode fazer com que aconteça ao contrário. Então, ó, os excessos são sempre ruins, né? Então, excesso de carboidrato refinado, excesso de bebida alcoólica, excessos, né? Aí o fumo a gente já sabe que faz, que não é uma coisa assim legal. Então, essas coisas podem piorar e envelhecer muito mais rápido. E a contrapartida também é verdadeira. Boa. Mais perguntinhas. Mais perguntinhas. Vamos ver. Da Silvânia, de Minas Gerais. Olá, boa tarde. Minha mãe Terezinha Urgal, 93 anos, adora este programa. Nossa, Silvânia, obrigado pelo carinho, viu? Doutor, quero saber se o alongamento ajuda na longevidade. Obrigado. 93 anos, né? Olha que interessante. Bonitinha. Quando ela fala isso, ela fala, pô, a mãe dela provavelmente faz alongamento. Sim, ajuda na longevidade, sim. Quem faz alongamento, quem faz exercício físico, Silvana, ela provavelmente tem um hábito de vida bom. Então, as pessoas que fazem exercício físico, elas já procuram comer melhor, elas já procuram dormir melhor. Porque o exercício físico, quando ele é bem orientado, a gente não quer acordar mal para fazer exercício físico. Sim. O alongamento, sim, ainda mais na idade dela, né? Você fala, mas o alongamento é uma coisa passiva ou é uma coisa ativa? Depende. Você pode se alongar ativamente ou alguém pode fazer isso para você, né? Passivamente. Mas sim, a gente consegue. E todas as vezes que a gente tem um alongamento, a gente estimula, né, os nossos ligamentos, a gente estimula os nossos tendões. E quando isso acontece, a gente faz com que o nosso corpo produza, estimule matriz óssea. É a mesma coisa, né, da gente caminhar, é a mesma coisa da gente fazer musculação. É por isso que previne, ajuda a prevenir, né, dentre todos os cenários, a osteoporose. Né? Então, o exercício contra a resistência, musculação, o pilates, o alongamento, a caminhada, sabe, uma caminhada mais forçada, subindo, descendo, isso faz com que o corpo se mantenha ativo e melhore
essa relação osteoclasto-osteoblasto. O que é isso? É a construção do músculo e do osso e a degeneração do osso. Então, assim, muito legal. Parabéns pela sua mãe de 93 anos caminhando. Adoro. Beijo E eu pra dona tenho Terezinha. bastante paciente. A gente fala que é a felicidade, né? São pacientes que hoje eles estão conseguindo mostrar para os meus pacientes, eu faço questão de todas as vezes que eles vão lá, falam, você quer aparecer no meu Instagram? Quero. Então dá um depoimento. Aí dá o depoimento, aí conta pra gente como que esses 93 anos foram vividos. E o que eles mais falam é exatamente isso. Olha, eu nunca tive exageros. Então a minha vida sempre foi pautada nisso. Eu adoro isso. Maravilhoso. Mais perguntinhas, Manda. doutor? Mais perguntinhas, vamos ver aqui, ó. Da Cris, de São Paulo. Boa tarde, Abi, Léo e doutor. Qual é o melhor horário para fazer atividade física e até que horas é ideal comer à noite? Obrigado, Cris. Cris, assim, é muito controverso essa parte de horário para fazer exercício físico. Porque a gente fala assim, olha, o melhor horário seria a parte da manhã, onde todos os hormônios estão à flor da pele, onde a gente dormiu melhor, a gente está apto a fazê-lo. Mas os meus pacientes falam assim, ou as pessoas falam assim, mas eu só consigo fazer às 8 horas da noite. Então faça. Então faça às 8 horas da noite, né? Faça. Então, existe um horário melhor? Não existe o que é mais adaptado para a nossa fisiologia. É claro que existe, né? Mas entre o horário melhor e entre não fazer, porque o teu horário não bateu com aquele, faça, tá? Então, a primeira questão é essa. E sim, quanto mais longe a gente jantar, pior é. Então a gente preconiza assim, quer ver? Jantar pelo menos ali por volta das 19 horas. 19 horas. 19 horas, 7 horas da noite. É um horário bom para jantar. Ah, doutor, mas eu ainda não cheguei, eu ainda estou no serviço, ou eu estou treinando. Tudo bem, mas a gente está falando agora do ideal. E por quê? O corpo precisa descansar, Cris. Sabe? O corpo, pensa assim, ó, você vai colocar uma carga muito grande de comida e o teu corpo já está o dia todo trabalhando e ele vai ter que dividir a atenção entre liberar energia para metabolizar os seus nutrientes e liberar energia para recuperar o que você fez durante o dia todo. Então, é melhor a gente comer menos no jantar, ter uma alimentação melhor durante o dia e durante o jantar a gente ter uma alimentação mais nutritiva e menos densa, sabe? Menos densa. Esse é o segredo. Isso cabe para a longevidade? Sim. Estudos mostram para a gente também, vários na verdade, que quanto mais longe a gente janta, pior é para o nosso metabolismo, pior é para a nossa digestão. E é para dormir, para tudo, Pra doutor. tudo. Mais perguntinhas. Vamos lá, adoro. Lenhou então pra mim. Eu tô treinando 9 da noite. É uma loucura. Vai dar tudo certo. Neide Aparecida. Boa tarde, doutor Léo e Abiane. Meu filho não come legumes e verduras, mas ele toma em jejum suco de couve, cenoura, pepino, beterraba e suco de limão. Ele está certo? Obrigado, Neide. Neide, muito legal. Bom, a gente vai olhar ali, são nutrientes maravilhosos. Inclusive a beterraba, ela tem um composto. Acabei de falar agora do óxido nítrico. A beterraba é um baita de um produto, né, onde promove anti-inflamação e aumenta óxido nítrico no corpo. É ótimo. Eu não sei qual é a idade do seu filho, Neide. Acho que deveria legal você mandar pra gente aqui a idade do teu filho. Por quê? Porque se for uma criança, tipo 6 anos, 7 anos, ela precisa de aporte calórico. E só isso aí, só isso entenda, não é que é pouco de nutrição, mas para ele não é o suficiente, verdade. Então assim, precisa de proteína aí, precisa de gordura boa, precisa de carboidratos, para essa criança que está em desenvolvimento. Então assim, a gente tem que entender todo esse contexto para a gente poder falar, pô, quantos anos tem? Boa. Mas é um bom produto. Doutor, queremos saber um pouco mais sobre isso, sobre esse shot. Quando usar, por que usar, o que a gente tem aqui? Ó, eu quero chamar a atenção para duas coisas importantes. Creatina. Creatina é um produto muito utilizado. A minha mãe está lá me vendo, beijinho, mamãe, usa creatina já há muito tempo. Então é um produto muito utilizado, melhora muito o aporte de nutriente, melhora muito o aporte de energia para o corpo. Então usar a creatina na parte da manhã vai melhorar. Eu trago para vocês aqui também, olha, geleia real. A geleia real, ela é classificada como um super produto para longevidade. Ótimo, usar na parte da manhã também. Da manhã também. Isso. Se puder associar pólen desidratado, pólen é muito bom, é bom para memória,
é muito bom, tem vários benefícios, vários nutrientes, mas eu destaco aqui a parte cognitiva, é muito bom. E se a gente conseguir fazer um shotzinho na parte da manhã de pólen, cúrcuma, limão, própolis e mel, todo dia, na parte da manhã, a gente vai melhorar as nossas reservas, vai informar para o corpo que a gente está bem nutrido e a gente vai começar muito bem o dia. Se possível, em jejum. Que legal, eu vou provar aqui um pouquinho para ver. Se possível, em jejum. Então, se você, de repente, treina em jejum, aproveita, faz isso e vai para academia, né? É ótimo pré-treino. Muito bom. Vai ficar gostosinho por causa do limão? Fica. As pessoas às vezes perguntam, mas eu posso mel? Mas é só para... porque o mel é um baita de um produto, é um baita de um alimento. Boa. O Léo tomou também, Léo? Aqui, ó. Ah lá, Tô ó. tomando, ó. Gostoso, viu? Interessante. Gostei bastante. Saborzinho de limão, de mel, tá top, doutor. Adorei. Adorei. É fácil essa receita. Aproveita que tá tudo no Instagram, tá? Se tiver alguma dúvida, pergunta pra gente. Doutor, eu tinha mais um monte de perguntas, mas não deu tempo. Mas eu fico muito feliz quando as pessoas perguntam. Eu também. Né? Porque o programa é pra vocês, então é tão gostoso saber que vocês assistem, que vocês têm dúvida e que primeiro vocês têm intimidade pra fazer a pergunta, que isso é muito tão bom, né? é. Confiança. Obrigada, doutor, mais que uma agradeço. vez, viu? Obrigado pelo Seja carinho. sempre bem-vindo. Você de casa, aproveita pra seguir o doutor. Ele sempre faz lives, ele sempre responde as perguntas, responde as caixinhas. Então aproveita, ó, @doutordr.paulo_roberto_lima. O telefone é o 12 99 737 7007. Beijo. Legal. Beijo Beijão. pra família toda linda, Obrigado. viu?